Salve, salve nação esmeraldina, você torcedor, você torcedora do maior e mais querido da região Centro-Oeste. Mais uma vez aqui no canal Eu Sou Esmeraldino, o canal feito de torcedor para torcedor. E nesse sábado, 2 de agosto, vamos falar do nosso pré-jogo aí, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, primeira rodada do retorno para aqueles que querem aí. O Goiás vai a Manaus, né, Amazonas, pegar o time do Amazonas. Você vai ficar sabendo tudo desse jogo aqui no nosso pré-jogo. Mas antes, torcedor, a gente está caminhando aí rumo aos 2.000 inscritos, né? O canal Esmeraldino não para de crescer. Nessa última semana fizemos uma live ao vivo, uma narração espetacular do nosso amigo Iris Cruvinel, uma live que bombou muito, né? Que nos rendeu muito inscritos. E caminhando rumo aos 2.000 inscritos, né? E quando esses 2.000 inscritos chegar, você será premiado, você vai ganhar uma linda camisa do Verdão, camisa oficial. Você vai poder escolher aí a camisa número 1, a verde, a branca ainda não, também aquela branca bonita, se você gosta da branca, mas se você quer uma coisa diferente, a linda camisa do Tadeu, né? As duas versões lá, a azul, a camisa cinza do Tadeu, então você pode ganhar essa camisa nos ajudando a chegar a 2.000 inscritos, né? Para isso, você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já se inscreveu, consiga aí mais inscritos, chame aquele amigo, aquela amiga, a namorada, a esposa, a tio, todo mundo é válido aqui para nos ajudar nessa caminhada rumo a 2.000 inscritos. Galera, primeiro turno se encerrou, né? 19ª rodada, o Goiás vem do empate contra o Remo. O Goiás terminou na liderança, né? Só que a 19ª rodada já iniciou, como sempre, normal, né? Os nossos arquirrivais lá do Universitário, como sempre, né? Conseguiu estrear perdendo e perdeu em casa para o Curitiba, jogando com -1. E com esse resultado, o Curitiba momentaneamente passou à frente do Goiás. O Curitiba tem 38 pontos, o Goiás tem 37 pontos. Um empate, o Goiás pode voltar aí a liderança da competição, né? Jogando em casa, jogando contra o Amazonas, porque o Goiás com a vitória a mais, então o Goiás pode aí com um empate retomar essa. O Goiás, aliás, tem 2 vitórias, né? Então com um empate ele pode retomar aí a liderança. Então esse jogo de logo mais às 20h30 é um jogo bem interessante, né? O Goiás vai pegar aí nesse duelo lá lá é o horário de Brasília às 20h30, tá? O Goiás líder momentaneamente, que ele terminou ele é vice-líder, né, momentaneamente, mas terminou o turno, a 19ª rodada, e iniciou a rodada na primeira colocação. Com a vitória do Curitiba, momentaneamente o Goiás não é líder. E o Amazonas é o 19º colocado. O Amazonas, o Goiás venceu o Amazonas no primeiro turno, só que é jogo fácil. Não tem jogo fácil nessa Série B. E o Amazonas vem de 3 jogos de vencibilidade. E o último deles, o Amazonas empatou com o Curitiba jogando muito bem, poderia até ter ganhado. Então o Amazonas está na sequência de 3 jogos, né, sem perder. Em casa, ele venceu o Botafogo, depois ele empatou com o Paysandu e na última rodada ele foi até o Couto Pereira pegar o Curitiba, o líder momentâneo Curitiba. Mas, enfim, apesar a campanha é tão ruim, né, que apesar desses 3 resultados, o Amazonas não conseguiu sair da 19ª colocação, né? O Amazonas que é treinado por um treinador que todos conhecem aqui, o Plataforma, o Zanardi, mas o Zanardi deu uma melhoradinha no time. Então, assim, não é jogo fácil, mas, assim, ponto positivo, o Amazonas, como times do Zanardi, ele gosta de jogar reativamente. Então, jogar com Curitiba, jogar com Paysandu fora, enfim, times que propuseram o jogo e eles de forma reativa, então eles fizeram um jogo interessante. Então que hoje, jogando em casa, a lógica é que o Amazonas tenha de propor o jogo, então pode ser que o Goiás tenha de aproveitar esse ponto aí. O Goiás que vem de tropeços, né? Tropeçou contra o Novo Horizontino fora de casa, um resultado até então normal, 3º colocado, uma campanha boa, mas veio de tropeço também contra o Remo, apesar do jogo que você acompanhou na nossa live ao vivo, né?
apesar do empate no finalzinho, não deixa de ser perder ponto em casa. O Goiás que perdeu muitos pontos na parte final em casa. E foi ultrapassado, como foi ultrapassado pelo Curitiba, né? O Vila Nova fazendo o Vila Novar, o verbo Vila Novar, que é amarelar, como o Vila Nova perdeu em casa, momentaneamente o Goiás não é líder, então precisa retomar essa liderança para tentar aí iniciar o tour da forma que terminou liderando. O Amazonas, vamos falar mais um pouquinho do Amazonas, o zagueiro Fabiano não estará como titular na equipe, o jogador está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, então é um desfalque aí, ele que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo do Curitiba, e para o lugar dele, o Márcio Zanardi deve contar com o lateral do Dormice, ou colocar o zagueiro Digão, que chegou recentemente ao clube, é uma das contratações aí para o Amazonas tentar se livrar do rebaixamento. Mas de resto, tirando esse problema na zaga, o Amazonas deve ser o mesmo dos últimos jogos. Então, o provável Amazonas aí, ele vai ter o Renan, o goleiro, Castrilon, Diego Borges, Bruno Ramires e o Dormice. Aí a dúvida que a gente falou no início, Dormice e o Digão. Aí vem o Larry Vasquez, o Eric, Varão e Zabala. Na frente, Joaquim Torres, Kevin Ramires e Gabriel Novas. Esse o Amazonas para enfrentar aí logo mais às 20h30, horário de Brasília, o Goiás. Como a gente disse, Fabiano estava fora suspenso, o Alisson que está já há muito tempo fora, operado, Carlos Acapo, Denner Henrique Almeida e Tomás Luciano DM. Esses são os desfalques aí do Amazonas. O Amazonas tem como pendurado o Carlos Acapo, o Kevin Ramires, Luan Silva, Rafael Monteiro, Robertinho Virtão, Lari Vasquez e o William Barbio. O William Barbio, que jogou no futebol, ele está no banco, é um dos pendurados. Agora vamos falar do nosso Verdão, né? O Verdão do Wagner Mancini. O Wagner Mancini vai ter aí a volta do Messias. O Messias que fez falta no jogo contra o Remo, ele estava cumprindo suspensão automática e deve entrar no lugar do Luiz Felipe, né? Então, essa deve ser a única mudança no time. O Goiás que tá com o time então completo, né? Sem desfalques. E aí tem um retorno do Messias. O Goiás que teve uma boa notícia essa semana, né? O Lucas Ribeiro já voltou a treinar, tá com a máscara, tudo, voltou a treinar. Então vai ser mais uma opção para a zaga. Então a zaga que teve a contratação do Tite, os retornos de Luiz Felipe, então hoje está quase todo mundo completo. O Lucas Ribeiro não viajou ainda, mas voltou a treinar, mas não viajou. Então a volta do retorno aí certo do Messias, o Messias que tem feito uma grande Série B e deve dar um retorno aí para a zaga. O Goiás que vem tomando muitos gols, né? Então a zaga precisa se reforçar e a volta do Messias vai ajudar muito. Então com isso, né, o provável Goiás deve ser o Tadeu, o William Lepp deve continuar na lateral direita, apesar de muitas críticas aí no último jogo, a saída a substituição que tivemos aí. O William Lepp deve ser mantido. O Caio, né, todo mundo questionando aí a saída do Caio para alguns, mas o Lepp continua mantido na lateral direita. Messias retornando ao time e o Tite deve formar a zaga. Na lateral esquerda, o Moraes, que foi reforço da janela. E aí vem o meio, o tradicional meio. Gonzalo Freitas segue firme, né? Juninho e o Wellington Rato. O Wellington Rato que tá devendo ainda, mas continua aí na meia do Goiás. Aí na frente, né? Teve a questão, muitos estava questionando, talvez se o Jajá já seria sacado para a volta do Wellington Matheus, não, mas o Jajá consegue prestigiados, o Jajá deve iniciar o jogo, Jajá e Pedrinho pelos lados e na frente o Anselmo Ramon. O Goiás que tem como pendurados o goleiro Tadeu levou um amarelo, então está pendurado, o Lucas Lovatti que está no banco, não vem jogando, o Luiz Felipe também no banco, o Marcão que inicia no banco, e Anselmo Ramon e o Thiago Rodrigues. O Thiago Rodrigues é interessante, o goleiro está aí prestes a ser suspenso e nem jogou, né? O Tadeu jogou todos os jogos do campeonato. Apita o jogo, a arbitragem é carioca, né? É sempre temerosa, mas vamos lá. Yuri Elino Ferreira da Cruz é o árbitro, assistente 1, Alice Miller Barros Santos, e o assistente 2, Thiago Rosa Oliveira Exposito.
O quarto árbitro é, como sempre, local, né? Helenildo Batista, lá do Amazonas, assessorado por José Henrique. O VAR é José Ricardo Vasconcelos Laranjeiras das Alagoas e Alberto Poleto, são o árbitro do VAR. Esse jogo hoje, né, que você poderá aí acompanhar com a gente, vamos ter o pós-jogo. Hoje não temos live desse jogo ao vivo, mas a transmissão vai ser pela Disney e pela ESPN. Você poderá acompanhar por esses dois aí e pós-jogo, com certeza você vai estar nos acompanhando aí. É isso aí, torcedor. Um excelente sábado. Vamos aí torcer. Acredito na vitória do Goiás hoje. É o jogo do segundo e do líder, né? O Goiás mesmo momentaneamente segundo contra o 19º colocado. Não dá para pensar em outro resultado a não ser vitória. Mas diga aí qual o seu resultado aí pro jogo de logo mais. E fique sempre ligado nos nossos vídeos. Aquele abraço e saudações esmeraldinas.